E humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei explicar pra vocês quem é, da onde veio e qual será o futuro do famoso Peter Baelish, também conhecido como Mindinho ou Littlefinger. Fazia tempo que eu não postava um vídeo de teoria pra vocês e também um vídeo de Game of Thrones explicado, então vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ser um vídeo de teoria, ao longo da semana vai ter um vídeo de Game of Thrones explicado e eu também tô devendo um vídeo sobre as grandes casas de Game of Thrones aí, né? E a próxima casa provavelmente vai ser a casa Rhaene. Pra quem não sabe, é uma casa vassala, que era vassala aí aos Lannisters e que foi extinta. Então se vocês quiserem saber, fiquem ligados aí que nessa semana provavelmente vai estar saindo. Eu tentei buscar o máximo de informações que eu consegui sobre a casa Baelish e sobre o Littlefinger, então se eu esqueci ou deixei de lado alguma informação, por favor galera, sintam-se livres aí pra comentar, que é sempre bom e sempre deixa o conteúdo mais rico, né? Eu não sei se é todo mundo que lê os comentários, mas tentem sempre ler e comentar, que eu vou estar sempre olhando, sempre tentando trocar ideia com vocês. Mas vamos lá. A Casa Baelish é uma casa nobre do Vale. No Vale existe uma região chamada de Dedos, no inglês Fingers, que é como eu vou me referir, porque né, Dedos é muito feio. O domínio da Casa Baelish se estende pelo menor dos Fingers, eu vou estar deixando o mapa aí, provavelmente vocês já estão vendo, e a menor areazinha é o domínio da Casa Baelish. O atual Lorde é o Peter Baelish, que faz parte da segunda geração da família. O seu avô era um cavaleiro e seu pai era o menor dos Lordes, sendo uma das mais novas casas de Westeros. O bisavô de Peter era um mercenário de Braavos, a serviço do Lord Cosbury. Quando seu filho se tornou um cavaleiro, ele tomou o Titã de Braavos como seu brasão, e a Casa Baelish teve seu início. O pai de Peter era o menor dos menores lords, tendo alguns acres no menor dos Fingers. Ele se tornou amigo de Hoster Tully durante a Guerra dos Reis de 9 Moedas, levando Peter a ser criado em Riverrun ao lado dos filhos do Lord Tully. Peter foi criado como um protegido dos Tully, crescendo e aprendendo ao lado deles. Fora Catelyn e Lysa que deram o apelido de Mindinho para Peter, se referindo às terras de onde ele veio. Peter começou a desenvolver um amor incondicional por Catelyn, que o via apenas como um irmão. Quando o casamento de Brandon Stark com Catelyn foi anunciado, Peter sem pensar duas vezes desafiou o herdeiro Stark para um duelo pela mão de Catelyn. Brandon era muito mais velho e muito mais experiente que Peter. Sem nenhuma dificuldade, Brandon derrota Peter, deixando-o com uma enorme cicatriz no peito. Peter apenas saiu vivo pois Catelyn implorou para que Brandon não o matasse. Desde então, Catelyn e Peter nunca mais se falaram, e após a morte de Brandon, Catelyn queimou a última carta enviada por Peter a ela. Já Lysa estava totalmente apaixonada por Peter, na mesma intensidade que Peter estava por Catelyn, formando aquele famoso triângulo amoroso. Mas foi quando Peter foi rejeitado por Catelyn que ele resolveu ficar bêbado e foi se deitar. Nesse momento, Lysa entrou em seu quarto e se deitou com ele, mas durante a noite, Peter a chamou de Catelyn. E após isso, a notícia se espalhou que Peter tinha tirado a virgindade de Tully e quando Hoster ficou sabendo, fez Lysa tomar o chá de lua para abortar a gravidez e baniu Peter de Riverrun, já que a casa Baelish era de pouca importância para se casar com Tully. Porém, Peter e Lysa nunca deixaram de manter contato, nem quando Lysa se casou com Jon Arryn. Lysa implorou para Jon Arryn aceitar Peter para trabalhar no controle da alfândega do Vale. Com isso, Peter conseguiu aumentar o lucro dos Arryn em 10 vezes. Assim a sua reputação foi aumentando até que ele parou como mestre de moedas no conselho do rei Robert Baratheon. Lá, Peter foi criando e enriquecendo graças aos seus bordéis de Porto Real. Atualmente, Littlefinger é Lorde Supremo de Riverrun, Lorde de Harrenhal e Protetor do Vale. O último momento que vemos Littlefinger é durante a nomeação de Jon Snow como Rei no Norte. Eu fiz um vídeo comentando em algumas teorias envolvendo Littlefinger, se ele sabe que R mais L é igual a J, se foi ele que causou toda a rebelião do Robert. Então se vocês não sabem do que eu tô falando, ou querem saber, ficaram curiosos aí, entrem na descrição, sempre olhem a descrição do vídeo, tá? Tem todas as minhas redes sociais lá, mas também vai ter o link aí pra esse vídeo e também vai estar o link na tela, beleza? Mas vamos lá. Qual o futuro do Peter? É isso que eu quero saber e é isso que eu acredito que vocês também querem saber. Porque o Peter já revelou a Sansa que seu verdadeiro objetivo é sentar no trono de ferro com ela ao seu lado. Talvez por essa ser a última mulher que faça lembrar da sua amada Catelyn, mas isso não vem ao caso. Porém agora, como ele se declarou aos Starks, que agora Jon Snow no caso é um rei no norte, tecnicamente o Peter deve obedecer aos Stark, já que ele se declarou a eles. Então tecnicamente os Stark têm o vale e as terras fluviais ao seu dispor. 3 reinos. Então, cara, sério,
A próxima temporada vai ser bem louca. Porém, é claro, né, que o Littlefinger já se declarou para a coroa e também sempre serviu a si mesmo, como a Sansa mencionou. Como eu já mencionei, a Sansa está um pouco descontente, já que foi ela que praticamente ganhou a Batalha dos Bastardos, trazendo o exército do Cavaleiro dos Vales para a luta. Mas quem ganhou todo o crédito foi o Jon, e é aí que o Littlefinger entra. Eu já consigo imaginar a cena dos dois conversando e a Sansa falando sobre o Jon, e aí o Littlefinger tenta jogar o Jon contra a Sansa, falando que ela não devia confiar tanto assim nele, que ela deveria governar e não ele, começando a criar aquelas famosas intrigas que o Littlefinger sempre causa. Mas eu não sei porquê, eu tenho um feeling de que o Littlefinger talvez não passe dessa temporada ou morra na próxima. Porque, gente, a Arya tá chegando no norte, ela já se encontrou com o Littlefinger antes, quando ela tava na custódia do Tywin. Talvez ela e a Sansa entrem em algum argumento, ou talvez a Arya, que sempre amou o Jon, né, escute o Littlefinger tentando fazer a cabeça da Sansa e a Arya entra e defende o Jon, causando uma bola de neve que quem sabe acabe matando o Littlefinger. Mas eu acho difícil porque ele é esperto demais pra morrer cedo, que nem o nosso caro amigo Tyrion. Talvez ele acabe ficando vivo, mas eu realmente não sei qual será o papel dele mais à frente. Pois na sétima temporada, pelo menos em Winterfell, eu vejo ele tentando manipular a Sansa como ele manipulou ela por todos esses tempos, porém ela não é mais a mesma e sabe exatamente o tipo de pessoa que o Littlefinger é. Mas eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham do personagem do Littlefinger? Eu realmente acho, realmente dá pra ver, né, que ele é um gênio quando se trata de manipulação e espionagem. Mas eu queria poder falar pra vocês que isso foi uma coisa que eu fiz, né, e foi isso que me fez crescer mais ainda. Não o amor, mas eu gosto muito do personagem do Littlefinger e ele foi muito bem escrito. Acho que ele é um personagem muito bem desenvolvido. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam novamente Game of Thrones ou apenas as cenas do Littlefinger, prestando atenção em cada fala dele, cada ação, porque ele nunca age sem segundas intenções. E uma ótima cena para poder falar sobre isso é quando o Ned tá no trono, ouvindo aquelas pessoas, né? E o Littlefinger começa a manipular ele pra agir contra os Lannisters, desencadeando toda essa guerra. E algo que eu achei incrível também no caso do Littlefinger e do Varys é como ambos vieram praticamente do nada e se ergueram, conseguiram subir na vida. No caso do Littlefinger, como eu já falei nesse vídeo, ele veio das pequenas ilhas, né? Não é ilhas, mas veio dos Fingers aí, era o filho dos menores lords possíveis e se encontrou no Conselho do Rei e agora ele se tornou o Lorde Supremo das Ilhas Fluviais, tá com o comando dos Cavaleiros do Vale também com ele. E no caso do Varys, ele veio, pô, de Lys, se eu não me engano. Claro que não dá pra confiar em tudo que o Varys fala, mas né, pelo que todo mundo acredita, todo mundo sabe do Varys, ele veio de Lys como um escravo. E bom, eu até já pensei em fazer eu até já pensei em fazer um vídeo contando também a história do Varys, porém meu próximo vídeo aí no canal provavelmente vai ser, próximo não, mas vai ter um vídeo que eu quero fazer sobre o verdadeiro Jogo dos Tronos, que é falando um pouco sobre como funciona toda essa manipulação, todo o conselho do rei, como que tudo isso pode afetar e pode não afetar as decisões, né, reais. Mas, bom, vai ser um vídeo mais ou menos também comentando bastante sobre o Varys e sobre o Littlefinger, como eles são dois personagens contrastantes que estão no Conselho Real, né? Agora, no caso, o Littlefinger tá tecnicamente no Conselho do Norte, né? Já que ele se declarou pro Norte, e o Varys, no caso, tá no Conselho da Rainha Daenerys. Mas é isso aí, galera. Deixem aí o like de vocês que ajuda e muito o canal. Comentem o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada com Littlefinger e também o que vocês gostariam que acontecesse. Porque, né, não é sempre que o que a gente quer acontece, senão o Ned Stark estaria vivo aí até hoje, porque, meu Deus do céu, que... Nossa, eu não vou esperar até hoje. Eu lembro da minha reação até hoje quando aquilo aconteceu. Mas, galera... Antes de vocês comentarem sobre isso também, eu já tô de olho em uma câmera que deve estar chegando até o final do mês, já que eu pretendo pegar ela de Natal. Eu não sei se tem muitas pessoas que manjam de câmeras aí, mas eu vou estar pegando uma Canon T5i. Ela é bem carinha, né, mas eu imagino que vá servir por muito tempo, já que muitos youtubers recomendam ela. Eu também vou estar pegando uma iluminação, uma softbox, e vou tentar deixar aí o canal, conteúdo, né, do canal o mais profissional possível, tentando imitar aí grandes youtubers, quem sabe, né, não dar um retorno
maior, eu imagino que dê. Eu encomendei também 2 posters bem legais de Game of Thrones pra colocar na parede e tentar montar um cenário legal pra vocês. Lembrando também que a minha réplica autêntica da espada do Jon Snow deve estar chegando mais ou menos nessa mesma época. Então quando chegar eu vou gravar um unboxing a vocês, né, mostrando a espada e tudo mais, como que ela é, e recomendando, né, porque provavelmente deve ser de uma qualidade absurda. Mas é isso aí, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, falou, até a próxima e fui!